Se as câmeras de segurança não tivessem flagrado essa cena, você não acreditaria. Observem só o que vai acontecer aí nessa cena. Veja essa moça limpando a pia, ela estava lavando a louça. Ela é a diarista aqui da minha casa. Aqui em casa moramos eu e meu esposo. E aí a gente trabalha o dia todo, então ela que faz os serviços de casa e o almoço e tudo mais. Nesse dia ela estava lavando a louça e foi passar o pano na casa. E, gente, o motivo da gente ter colocado essa câmera é que estava sumindo muita coisa aqui de casa. Muita compra que a gente fazia a cada 15 dias não estava dando, estava acabando, estava sumindo. A gente ia procurar as coisas e dava por falta de algo, né? Então a gente colocou a câmera sem comunicar ela, porque ela era a única pessoa que poderia estar fazendo isso, né? E aí nesse dia aconteceu da câmera flagrar ela furtando, gente, ali o nosso armário. Ela começou ali colocando as coisas em cima, e aí de início, como eu não tinha certeza, né, quando eu vi a gravação, eu achei que ela poderia estar arrumando, limpando ali, porém assista até o final, gente. Observe que o tempo todo ela fica ali atenta, né, para ver se a gente chega, para ver se tem alguém vindo. Toda a movimentação ela fica ali atenta. Aí ela vai lá, pega a bolsa dela, gente. Essa bolsa de costume ela vem trabalhar todos os dias. E aí ela começa a colocar os alimentos, gente, dentro da bolsa. Repare que ela pegou ali 3 quilos de alimento e um óleo. E ela pega mais coisa ainda, gente. E aí ela colocou tudo dentro da bolsa dela. Observem até o final para vocês verem. Mas o inacreditável ainda vai acontecer nesse vídeo. Vocês precisam assistir até o fim. E comenta aqui embaixo, gente, que eu quero saber muito se vocês já viram alguma cena parecida com essa, se vocês já ouviram, alguém já comentou algum acontecimento como esse, porque eu nunca tinha visto isso. Ela pegou os alimentos ali da nossa casa, gente, não sei se era para comer, não sei se era para vender, não sei para quê. Aí nesse momento ela se retirou. Eu acredito que ela foi em outro cômodo, porque logo depois ela retornou com a mesma mochila, colocou ali no cantinho e de início a gente ficou muito revoltado, né? Porque como é que nossa própria diarista, uma pessoa de confiança da gente, que tá ali dentro da nossa casa todos os dias, rouba a gente assim, sem a mínima necessidade, gente. Bastava ela vir falar com a gente, que a gente dava um jeito. Então a gente ficou muito chateado por conta disso. Mas reparem só, ela vai sair e logo depois vai chegar o meu esposo. Eu vou cortar um pouco o vídeo para não ficar tão longo. Aí já é o momento que ele chega. Foi horas depois. Então ele vai ali no celular para ele olhar as câmeras, né, que está tanto no meu celular quanto no dele. E aí ele vê que ela roubou ali os alimentos. Então ele fica ali sem acreditar, ele dá um zoom, repete o vídeo. Ele fica ali, gente, sem saber o que fazer, porque é uma situação muito complicada, né? Então, apesar da gente já ter observado e notado que poderia ser ela, mas a gente só acreditou vendo mesmo. E a gente não falou nada com ela e apenas colocou a câmera para ter certeza. Então, nesse momento aí, ele ligou para ela e aí ele pediu para ela voltar lá na casa, né? Voltar no serviço. Então, vocês vão ver, vocês não vão acreditar no que ele vai fazer. Eu estava trabalhando aí nesse dia e era a folga dele. E aí, no momento que ela efetuou o furto, ele estava na rua resolvendo umas coisas. E aí, logo depois, ele chegou. Mas o que vocês acham, gente, que meu esposo pensou em fazer? O que ele vai fazer com ela? Vocês acham que vai demitir? Vocês acham que vai chamar a polícia? Porque a prova a gente tem, né, no celular, que tá tudo registrado, fica aqui gravado. Então, vocês acham que a gente fez o quê? A gente já tinha pensado, né, no que poderia fazer com ela, se ela fosse a ladra mesmo, né, se ela estivesse pegando as coisas. Então, observem bem o que ele vai fazer. Nesse momento aí ela chegou, gente, já toda desconfiada. E pelo tempo que o meu marido chegou após ela sair, eu acredito que ela não chegou em casa, né? Não deu tempo ela chegar na casa dela, porque ela mora muito longe e aí ela pega ônibus, então demora, né, gente? Então, quando ela chegou, ele pegou o celular para mostrar a ela. Reparem só a reação dela, gente. Ela fica cabisbaixa na mesma hora, pedindo desculpa. Olha como ela fica se lamentando, gente. Ela começa ali a querer chorar. E meu marido pergunta por que ela fez isso. E ela balança a cabeça, só pede desculpa, gente. E meu marido ficou muito, muito comovido com isso. Ele não sabia o que fazer, mas ele perguntou para ele o que estava acontecendo, o que estava passando ali na casa dela, porque ela estava fazendo aquilo.
E ali ela começou a chorar, gente. Ela falou que ia devolver tudo. Começou a tirar os alimentos da bolsa, e colocar em cima do balcão. E aí foi o momento que meu marido falou que não precisava. Ela falou para ele que estava passando dificuldade, que o salário estava mal dando para pagar o aluguel e os remédios da filha dela. Então, meu marido compreendeu, gente. E ali ela ficou muito envergonhada, ela ficou vermelha, gente, muito nervosa. Pediu por favor que ele não ligasse para a polícia. Então, meu marido se retira e pede para ela aguardar. Ela continua ali aflita, gente, muito desesperada, porque ela não esperava por isso. Ela nem imaginava, né, que a gente sabia, que a gente viu ali as câmeras, que flagrou tudo. Então ela fica ali sem saber o que fazer, achando que vai ser demitida, gente. Reparem só o que meu esposo fez com ela aí nesse momento. E já deixa aqui nos comentários, gente, o que você faria numa situação como essa. Nesse momento, meu marido retorna ali com uma sacola contendo alguns alimentos, gente. E ele começa a tirar ali e ela observa sem entender o que está acontecendo. E aí ele fala para ela que esses alimentos são para ela e para os filhos dela. Então ela agradece primeiramente a Deus ali. Reparem o movimento que ela fez com as mãos. Ela ficou muito emocionada, muito grata, porque ela não imaginava isso. Ela disse que sentia muita vergonha de falar, né, que estava passando dificuldade e precisou roubar, gente, para alimentar os filhos. Então, meu marido disse que não precisava ela ter vergonha, que poderia falar a qualquer momento o que estava acontecendo, que a gente ajudaria. E, gente, ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma ótima funcionária, uma pessoa muito humilde e dedicada. Então, por isso, né, a gente não pensou duas vezes em ajudar ela. Aumentamos o salário dela a partir desse dia e meu marido foi com ela aí no supermercado, comprou mais alguns alimentos e deixou ela em casa.